Bem, não tem como não se emocionar com todos esses relatos que foram colocados aqui. Eu acho que vocês tiveram, talvez, até uma mudança impressionante na vida de vocês, depois de tanta experiência como essa, porque eu acho que a minha mudou a partir de hoje. Sincero, só com o que eu ouvi, não é? Eu acho que eu já estou com uma concepção totalmente diferente desse trabalho, que eu já considerava muito, mas agora eu estou impressionado. E fico muito feliz de ter vindo aqui participar, porque, como eu falei no começo, a televisão, por mais que ela nos apresente, né, o drama, mas não dá a exata dimensão do que realmente eu vi aqui, que são as experiências emocionadas de todos vocês, né? O carinho, o amor, e como vocês conseguiram salvar animais. Meu Deus do céu, isso é impressionante. E para piorar a situação, eu estava ali e um sobrinho da minha esposa, que mora em Curitiba, postou a mensagem no grupo da família dizendo que hoje tinha adotado um cachorrinho. Estava lá a foto. Aí eu disse, mas olha aí que coincidência, né? A gente tem 3 lá na nossa casa, lá na Serra. A gente também adotou, tem um apartamento também, tínhamos 2. E a gente sabe exatamente como o animal hoje, mais do que amor, ele a minha esposa diz que os animais são anjos, que Deus mandou na Terra para melhorar a vida da gente, né? E cada vez mais eu concordo com ela. E olha que ela nem é veterinária, mas porque realmente dá muito equilíbrio a gente, né? A gente chegar em casa e ver um cachorrinho como aquele nosso Yorkshire lá pulando e brincando e traz a bolinha e joga para você, é uma experiência, assim, quase que ser pai novamente. Por isso que eu não... Já teve um tempo que eu até refutava essa questão de ser pai e mãe, mas lá em casa hoje é pai e a mãe e acabou-se, né? Então, rendeu, todos nós. Se você não quiser se render um animal, não crie, porque você criar não tem jeito, você vai acabar apaixonado por ele. Então, essas experiências de vocês foram muito gratificantes. Eu saio aqui com outra dimensão do que foi esse trabalho e pretendo colocar para o Conselho Federal. Semana que vem nós temos plenária e reunião da diretoria, e eu vou colocar exatamente o que eu vivenciei aqui para os colegas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que, na medida do possível, tem sido um parceiro e sempre que é solicitado, ele tem ajudado. Eu gostaria de saber, pena a promotora não ter podido ficar, né? Porque foi falado aqui uma coisa muito importante. O trabalho é magnífico, eu diria sublime, ele é do engrandecimento muito grande, mas o ideal era que não acontecesse, né? Era que não acontecesse. Então, eu queria até saber da promotora quais são as medidas que estão sendo tomadas para que isso não aconteça mais, pelo menos com a mesma intensidade, porque a gente sabe que desastre climático, né, não tem como a gente escapar. Mas também tem as medidas saneadoras que impedem ou minimizam o efeito dessas situações, né? Então, eu queria muito saber disso. De qualquer maneira, de vocês, eu gostaria de saber o que vocês esperam do Conselho Federal para que a gente possa estar cada vez mais do lado de vocês, do lado dos animais, cumprindo a nossa missão, que é bem servir a sociedade. Eu acho que, como médico veterinário... Depois subir esse aqui. Como médico veterinário, a visita do senhor em nome do Conselho Federal é muito importante. Como o senhor disse, não fazia ideia, a gente tem a noção. E esse estreitamento de laços entre o Conselho Federal, Conselho Regional, Anclivepa, veterinários, protetores, ou quem tem uma causa animal, ou que pense nos animais, é muito importante. Porque vocês, como o senhor disse, está em Brasília, está em reuniões, é tudo muito dificultoso, é tudo muito político. E aquilo que eu falei antes, a gente precisa de homens lá. E é justamente isso, é quem vai dar voz ao que a gente tem aqui ouvir. Desculpa, mulheres, pessoas, mas assim, é que eu estava referindo a ele que é homens, mas homens e mulheres. Mas assim, então, por pessoas de honra e respeito que lutem, porque aqui a gente tem aqui exemplos de mulheres super fortes, tá? Mas é mais uma analogia do que sexualmente um sexo ou outro. Mesmo porque os homens ainda têm que lutar muito para alcançar a metade do que as mulheres são, né? Então isso é muito importante e a gente fazendo o setor veterinário, a medicina veterinária crescer como um todo,
todas essas pontes, tanto de protetores como órgãos, tudo isso vai ganhar com tudo isso. Então, a gente precisa de pessoas lá que defendam a gente, e o que precisar da gente de apoio, está tendo algum problema lá que não está dando, sabe, aqueles programas internos, coloca, chama a gente, convoca, e a gente está vendo isso. E o que a gente espera é essa questão, esse trabalho, esse ganho de área. Eu acho que a nossa medicina veterinária tem que ganhar muitos campos. Nos últimos anos, a gente vem perdendo o campo, e a gente tem que tomar para si responsabilidade e a gente ganhar os campos que a gente perdeu, e a nossa posição, né, como defensor dos animais. Queria fazer duas considerações. Primeiro, Fernando, acho que tem uma questão assim, todos os indivíduos têm um lado que é o ânimos, que é o lado que tem essa energia, que é muito lembrada pelo masculino, mas tem o ânima, que é o que anima, o que dá a capacidade de mobilização, que é o feminino. Então, acho que a gente precisa de indivíduos, de pessoas que tenham isso. Não importa, porque a gente pode ter homens que são capazes de ter a delicadeza no momento oportuno e mulheres que são muito fortes, como a gente viu, por exemplo, tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares, e que já fazem isso no dia a dia, né? Porque a gente ter uma vida que é desdobrada em muitas profissões diariamente, dia após dia, já é um desafio enorme, né? E precisamos estar todos unidos, acabar com essa questão da divisão. A gente está entrando na era de aquário, então a gente precisa mudar essa questão, tá? E entrar na era do aquário quer dizer que a gente vai entrar numa era onde não importa o gênero, importa é que coletivamente a gente vai agir e pensar por esse coletivo. Queria, falando no Conselho Federal, primeiro manifestar minha alegria, porque eu vi uma grande movimentação do Conselho recentemente na Câmara dos Deputados e no Senado, pedindo, né, por políticas públicas, pedindo pelos profissionais veterinários. E eu acho que tem uma questão assim, a gente não tem que impor, a gente conquista as coisas. E eu acho que, por exemplo, no GRADE, a gente tem 29 médicos veterinários dos 82 profissionais que estão ali. Mas a gente tem pessoas de outras profissões e pessoas que nem têm uma profissão de nível superior e que são brilhantes e maravilhosas, né? Eu acho que a gente precisa mostrar como nós, enquanto médicos veterinários, temos uma capacidade de entender uma coisa que a gente só fala, não nós veterinários, todo mundo, que é trabalhar nas questões de saúde única, onde não tem uma divisão do que é mais importante. Não adianta mudar o nome da saúde única para uma só saúde e continuar cometendo os mesmos equívocos. Por quê? Porque qual é o médico que entende disso que eu estou falando aqui, que todo mundo fez assim? Nenhum. Qual é o profissional outro que entende do que nós estamos falando? Nenhum, em nenhuma outra área. Então, eu acho que a gente precisa atuar, agir com ética, respeito, responsabilidade, e essa área da medicina veterinária de desastres, ela não precisa ser uma área super documentada, ela precisa mostrar que ela é importante. Para quê? A gente não vai ter um profissional tão cedo, espero que um dia isso aconteça, ou quem sabe, né? Nem precise, que vai ser contratado só para trabalhar com isso. Não, mas os municípios precisam ter pessoas que saibam planejar, que saibam pensar, que vai além do que a gente fala da vigilância ambiental hoje em dia, que já engoliu a área de controle de zoonose, que continua sendo o nosso maior desafio. A gente está vendo a questão da gripe aviária que chegou aqui na região metropolitana, né? E a preocupação que todo mundo tem. Então, acho que está na hora da gente ter atitudes profissionais, sejam locais, regionais, e principalmente, se puderem ser nacionais, que nos ajudem a avançar e mostrar o valor do profissional veterinário. Eu sou do tempo que a veterinária era assim, a gente era reconhecido na sociedade, porque fazia um trabalho de extensão rural, que acabou. E o que alimenta, por exemplo, a população são as pequenas propriedades. Eu vi muitos relatos nesse período, claro que não dá para falar de tudo, mas das pequenas propriedades e como que ia se produzir alimento para as pessoas aqui, quem trabalha com a produção que alimenta a população de um determinado local. E muitas delas são feitas pela orientação de um veterinário. Então, acho que a gente espera que o Conselho consiga resgatar esse valor social que o veterinário tem, não do status dele ser um super veterinário só na clínica, mas ele tem um papel na comunidade, se ele está na área rural, onde ele está.
Então, eu acho que isso é importante. E outra coisa que eu acho é mais iniciativas como vocês tiveram, que eu achei muito importante, de ir se apresentar. Olha aqui, seu deputado, eu estou aqui, quando o senhor precisar, vem falar comigo, e não tomar decisões aleatórias, né, que comprometem a nossa vida. E, aliás, vou fazer um conclame aqui para quem está ainda na sala e para quem está escutando, porque estão querendo mudar o licenciamento ambiental para tornar mais branda a legislação, e isso vai ser votado a semana que vem. O que a gente, enquanto profissional, está fazendo para se contrapor a isso? A gente está num Estado que enfrentou o que enfrentou, e a gente vai deixar liberar mais coisas do que... Porque tem um histórico, que muita lei foi mudada aqui, no passado recente, que levou a piorar a situação. A gente vai deixar isso acontecer? Não precisa bater em ninguém, quebrar nada, mas tem que se manifestar. Tem que fazer documentos, sociedades de classes, entidades, associações, mandar para todos os senadores, todos os deputados, para cobrar deles. Olha aqui, o que vocês vão fazer? O país não é só para vocês ganhar dinheiro e falar que vocês estão aí para defender a população. E isso não é uma questão de discussão político-partidária, mas sim de uma discussão social, que eu acho que o Conselho tem começado a fazer pela questão profissional e que eu acho que tem que continuar nesse caminho. E queria agradecer muito tudo que vocês estão começando a resgatar e que estava muito perdido, né, e submetido a uma questão que não atende à demanda social. E a nossa profissão, ela nasceu de uma demanda social. Então, nós temos que resgatar isso, mesmo que seja mais de 260 anos que se passaram. Nós temos que resgatar essa questão. Obrigada. Eu queria só fazer uma observação. Independente de gênero, todos nós temos uma força que, às vezes, só precisa ser despertada, né? A doutora Ângela mesmo foi o ano passado nos provocar lá, eu e a Ana conversamos com a senhora esteve lá no Conselho, sim, sim. Não foi ainda na gestão, não, ano passado, no ano atrasado, o Francisco ainda estava vivo, exatamente. Eu me lembro que ela falava com uma força, com uma propriedade, isso ficou marcado com a gente, ajudou muito, inclusive, em como nós mudamos as diretrizes da nossa Comissão de Desastre de Massa. Agora, então, parabéns pela sua força, né? O Conselho Federal ele tem um link entre entidade, instituição pública, e a sociedade, que são as comissões técnicas. Então, nós temos comissões técnicas em várias áreas. Eu sou o coordenador dessas comissões, né? É um trabalho que eu desempenho além da Secretaria-Geral, e uma delas é justamente a Comissão de Desastre de Massa, e a gente trabalha normalmente com a comissão estadual, que trabalha com o Estado, né? Então, a gente se une, por exemplo, nós temos anualmente 2 eventos de cada comissão. Teve o de saúde agora, que foi muito bom, o de educação, nós vamos ter agora do meio ambiente, que vai ter no Pará, uma série de eventos. E agora que vai ser criado aqui, eu vi pelo representante do Conselho aqui do Rio Grande do Sul, não sei se ainda parece que não está mais, que se vai criar essa comissão, então ela obrigatoriamente vai trabalhar com a gente interagindo. E ela vai ser a ponte com o pessoal, pelo menos do Rio Grande do Sul, como de São Paulo tem a dela, para que a gente possa fazer trabalhos conjuntos. É uma forma da gente chegar até o Conselho Federal dessas comissões. São nomeadas normalmente pessoas de alta representatividade e intelectualidade, né, para que a gente possa ter o melhor trabalhando para a sociedade. Então, muitas das coisas que acontecem, do apoio que o Conselho Federal dá, vem em função do que a comissão demanda do regional para a Comissão do Federal e a Comissão do Federal para o Conselho, né? A doutora Anelisa, que vocês quase todos conhecem, é uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa muito antenada com as necessidades, não só dos médicos veterinários ou tecnistas, mas da sociedade de um modo geral. E isso sempre motiva muito ela, poder fazer com que, nessa administração, o Conselho Federal possa estar junto, o mais junto. Não é à toa que eu estou aqui, no final de semana, saindo daqui para ir para a Bahia, para uma plenária do Conselho Federal. Ou seja, vai passar mais de uma semana fora de casa, né? Então, é isso, a gente vontade de sempre estar perto, principalmente para contribuir. Nós estamos de portas abertas, a Lisandra e todos os outros aqui, tantos outros sabem, o Conselho Federal, como ele está aberto hoje em dia, né? Como ele é aberto. Você chega no Conselho Federal, a gente faz questão de receber, não fica ninguém, até às vezes a gente fica numa situação difícil, porque às vezes tem correntes diferentes, se recebe um, aí vem a outra, pessoas de outra corrente e reclamam, mas independente de qualquer corrente, é receber. Filtra-se o que realmente é importante, o que é urgente, o que é necessário, porque a gente precisa, ninguém tem pernas também para abarcar tudo, e dentro desse filtro a gente consegue ou tenta fazer o melhor, não é? Então, tenham em mente que essa comissão aqui, a do meio ambiente, que deverá ter, se é que já não tem, eu não conheço todas as comissões regionais,
mas a do meio ambiente nós temos desastre de massa. Hoje nós separamos a comissão de saúde, estava muito grande, em saúde única e saúde pública, para tentar fazer com que elas ficassem mais eficientes. Então, essas comissões estão em constante mutação. Foram criados manuais de responsabilidade técnica que estão na página do Conselho. Quem não viu deve ver, porque são maravilhosos. Inclusive, alguns da revisão e uns próximos a serem lançados. Você não deve lançar mais de 3. Tem as nossas propostas de como se tem que trabalhar desastre de massa feito pela comissão, né, que eu acho que a nossa colega vai falar alguma coisa talvez amanhã, que é da comissão. Então, a gente tenta trabalhar em conjunto e a gente espera que mais pessoas como a senhora cheguem a gente para cobrar esse trabalho. Isso é muito importante. Ano passado eu estava na comissão de Silvestre de Desastres. Eu era uma das pessoas da comissão daqui do Rio Grande do Sul. E era uma coisa justamente que eu ia falar. Eu acho que o fortalecimento dessas comissões é importante, porque e a integração das comissões, principalmente na de desastre, porque quando você tem um desastre, reverbera nos estados que estão perto. Então, as comissões, elas têm que se conversar. Isso é muito importante. Fortalecimento e a integração delas, pelo menos regionalmente, seria muito importante. Por isso mesmo, eu vou ter que responder porque eu acho que está muito dirigido a mim. Por isso mesmo que nós, dentre os eventos que a gente tem anual, um é o Fórum das Comissões. Então, a Comissão do Federal faz uma reunião com todos os regionais, justamente para traçar diretrizes de trabalho em conjunto. A gente acredita que trabalhando em conjunto a gente se fortalece, a gente padroniza esse trabalho e ele se torna mais eficiente. Então, além do evento que ele é externo para pessoas, todas as pessoas interessadas, a gente tem esse nosso das comissões, que ele é só comissão do federal com as comissões dos estados que tem regional naquele tema. E com isso se tenta procurar trabalhar em conjunto, uniforme, e o federal ajudando. Por isso também que é muito importante a gente chegar em perto das comissões dos regionais, porque são eles que vão trazer a demanda para a gente. Eu queria só complementar o que o senhor perguntou, né, o que a gente gostaria de solicitar ao Conselho. A gente sente muita... Eu falo a gente porque eu sou da área da tecnologia e sou ativista, né? Mas a gente percebe que existe uma falta de protocolos que cheguem nas clínicas, nos veterinários das cidades pequenas. Porque, às vezes, fica tudo num nível tão técnico que não chega na cidade pequena e, às vezes, não tem um protocolo claro para você, por exemplo, atestar maus tratos. Por exemplo, nem toda cidade tem uma área de fiscalização com um médico veterinário. Na minha cidade, infelizmente, quem atesta maus tratos é qualquer pessoa que tenha um curso superior, mas não tem vaga para veterinário. E aí, se em algum momento a gente precisa chamar um veterinário, às vezes o próprio veterinário desconhece o que é maus tratos. Então, a polícia não sabe o que é, o veterinário não sabe o que é, a delegacia não sabe o que é. Então, se a gente pudesse trabalhar com protocolos simples e que fossem amplamente divulgados, a gente poderia fazer com que as cidades pequenas tivessem amparo. Porque nas capitais, nas grandes cidades, a informação chega, mas a gente que vive em cidade pequena, a gente percebe que a gente se torna só um ativista e, às vezes, é visto como um protelô, como uma pessoa que está brigando por um animal, que, às vezes, é visto como só um animal. Então, se a gente pudesse contar com esse apoio e uma conversa estreita do terceiro setor com o Conselho de Medicina também, porque, às vezes, se criam silos, né, onde fica a tecnologia trabalhando de um lado, o ativismo de outro, o Conselho de Medicina Veterinária de outro, e a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não se unir e trabalhar juntos de alguma forma, né? Pode. É que assim, o pessoal está mandando perguntar. Na verdade, quando eu falei dessa abertura, é uma abertura bem concreta, porque nós passamos, inclusive, a receber propostas de várias entidades, até para confecção de resoluções. Então, quando vocês tiverem uma ideia, vocês podem sugerir ao Conselho Federal. Com certeza vai ser estudado e vai ser, é possível? Vamos passar para frente. Não é possível, a gente responde. Mas hoje a gente já ouve a sociedade, inclusive através dessas demandas, até para que a gente possa trabalhar resoluções. Isso foi implantado, eu acho que até na gestão do Francisco ainda. E agora a gente já tem recebido bastante. A gente tem estimulado, isso é muito importante. Como eu falei, a comissão é o nosso link com a sociedade. E não é só o nosso link da gente para ela, é principalmente dela para a gente. Tem
o pessoal aqui online já perguntando. A Lisiane perguntou: como se deu o pós-operatório dos animais submetidos à castração? No caso dos animais que não tinham donos e que ainda não tinham sido reencontrados. Foi os próprios estabelecimentos que foi realizada a cirurgia ou os abrigos? Todo animal, quando foi submetido a um procedimento de castração, quando nós fomos responsáveis por ele, ele ficou sob a supervisão durante 10 dias para garantir que o animal estivesse bem. Então, ele está num abrigo, ele está na casa da pessoa, ele está sempre sob supervisão. Então, por exemplo, teve casos que os animais foram castrados e foram devolvidos. A gente manteve a supervisão, fornecimento de medicamento pós-operatório, supervisão de saber como o animal estava. Se tivesse qualquer dúvida, a pessoa tinha para quem ligar, para quem falar, com quem conversar, como se fosse um atendimento numa clínica normal. Porque o animal não tinha culpa de estar na condição que ele estava. Ele precisava, na verdade, ser atendido da melhor forma para aquilo, né? E a castração é tão importante, vou aproveitar o exemplo de onde eu fui hoje de manhã. Quando eu estive lá em julho, o ano passado, eles tinham, com certeza, eu não lembro o número exato, mas mais de 90 animais. E, nesse período, toda vez que foi possível, os animais foram sendo castrados, então eles organizavam, porque moram numa área rural, muitas pessoas abandonaram animais com eles. O que eles faziam? A gente conseguia os locais da castração, eles levavam, conseguiam pessoas para levar, e hoje eles têm 54 animais e estão ainda participando de programas de adoção para esses animais. Então, agora eles têm só filhotes de cadelas que apareceram lá mais recentemente e que não puderam ser castrados porque a castração foi agora. Então, eu já conversei, a gente vai organizar e vai fazer. Então, eu acho que essa rede é que precisa, de alguma forma, existir e precisa do apoio do veterinário, porque a pessoa se sente muito mais segura quando ela percebe que tem esse acolhimento, né? Então, por exemplo, são pessoas simples? São pessoas que têm uma dificuldade enorme para elas sobreviverem, mas os animais estão sendo cuidados. Então, a gente tem que dar esse apoio, principalmente quando acontece algo assim. Então, acho que se tem uma associação, o conselho, era importante criar essa rede e montar algo que é diferente, né? Uma rede de apoio para essas pessoas, estabelece protocolos, faz uma nota técnica, faz uma resolução específica para essa situação e acompanha isso, essas pessoas. Isso dá credibilidade, eu acho que no serviço, isso é bem importante. Então, todos os animais foram acompanhados, sim. No nosso caso, que estávamos nos abrigos, os cachorros que foram castrados, todos tiveram o pós-operatório acompanhado ainda dentro do abrigo. A gente fazia o acompanhamento pós-operatório, retirada de pontos. Num dos abrigos que eu trabalhei, muitos cachorros foram adotados antes de serem castrados. Então, nós combinamos que assim que a gente tivesse o parceiro e o local para castrar, a gente entrava em contato. Então, muitos já estavam adotados. A gente castrou primeiramente os que estavam dentro do abrigo. E quando terminamos de castrar os do abrigo, começamos a entrar em contato com os adotantes, né, com os tutores, para que trouxessem os seus animais. Chegou a hora do fulaninho lá castrar. Castrava, a gente dava toda a orientação do pós-operatório e ia no abrigo depois fazer retirada de pontos. Mas todos tiveram também assistência durante todo esse tempo. Nós, tanto no Iguatemi nós tivemos a ajuda das clínicas, né, que nem eu falei, né, principalmente Fertivida. E depois nós tivemos a ajuda da professora Soraya do Jordano, lá da URGS. E aí, então, nós mandávamos pelo grade, o grade ia buscar os animais, levava até a URGS, e aí nos devolvia no mesmo dia, e todos os pós-operatórios eram feitos com a gente. Eu também não comentei essa parte, mas acho que essa parceria foi muito importante, né? Teve um bom período que o que a gente fazia era o transporte dos animais, mas era assim, tudo foi feito, inclusive colhendo sangue dos animais, fazendo protocolo sanitário nos animais de novo, porque o tempo já tinha passado, colhendo sangue dos animais, levando para o laboratório para poder ter informações sobre a questão epidemiológica que estava acontecendo aqui. Tem uma professora, a professora Franciele, com quem eu tive bastante contato, porque eles mesmos ficaram sem materiais para fazer os exames, porque não tinha como chegar as coisas. Então, a gente...
a gente acabou construindo muitas pontes nessa história, que são coisas que estão durando até hoje. Aí fazia castração, levava no horário para castrar, depois ia buscar e devolvia os animais, levava a medicação. Então, assim, foram feitas muitas formas, né, de atuação, e o importante foi que os animais foram bem atendidos. Teve caso de animal que foi para castração e tinham outros problemas, não puderam ser castrados, a gente pagou para os animais ficarem internados para se recuperar, para serem depois recuperados, fazer outras cirurgias que só se diagnosticou quando chegou para fazer as castrações lá na URGS, e depois os animais foram já encaminhados para adoção. Então, alguns casos que assim eu me lembrei recentemente, que eram casos bem complicados, que foram encontrados porque teve desastre naquela situação, senão não tinham sido encontrados. Então, hoje em lares que foram adotados muito bons. Então, de novo, né, de toda situação ruim, a gente tem histórias que são muito, que aquecem o nosso coração. Acredito que a preocupação dela não tinha dono, como é que cuidava? Né? Então, acho que o que eu digo, assim, os que não tinham dono, foi os que mais foram bem cuidados. Uma outra pergunta, não sei se tem alguém aqui que possa responder. O governo do Rio Grande do Sul adotou alguma política de prevenção após enchentes? Então, alguém que está... estava aí que podia responder, tá? Acho que você podia encaminhar. Pois é. Porque a gente não tem, mas isso a gente vai ver. Isso de repente. A gente comenta isso amanhã, né? Fica aí o pessoal que está online. Alguém anota isso aí, fica uma pergunta para amanhã. Posso mandar e pedir para ela responder e devolver para a Ótimo. ou para, né? Aqui o Jona perguntou, sabemos que tivemos bairros e regiões mais afetadas que foram onde vieram boa parte dos animais que até hoje seguem em abrigos, Vila Farrapos, Canoas, Sarandi. Sabemos também que boa parte desses cães não tinham tutores e são animais que já viviam, já viviam há anos em situação de rua e que essa situação já estava voltando ao normal. Além das castrações descentralizadas, quais ações estão sendo feitas que poderiam ser feitas por aqueles que não têm ninguém para levar até as ações? E as clínicas que hoje estão realizando esses procedimentos? Bom, eu vou falar não em relação ao Estado, mas em relação ao que é real. Em todos os lugares onde você vai, no Brasil inteiro, em qualquer cidade, você vai ter regiões onde você tem uma população que vive domiciliada, uma população que vive semidomiciliada, que a gente fala que é o cão de família, que entra e sai, e animais que a própria pessoa não tem muro na casa, não tem parede, não tem nada, como é que vai deixar o cachorro dentro? E aí, muitas vezes, e tem os de rua, que vivem na rua e que são alimentados pelas pessoas. Então, eu acho que isso é um problema social que a gente enfrenta e que o que eu acho que a oportunidade do desastre nos dá é justamente pensar como é que nós vamos cuidar das políticas públicas. Dinheiro não tem para fazer tudo, então precisa ter o quê? Um diagnóstico, um planejamento, saber como lidar, saber como a sociedade civil pode se incorporar, porque muitas vezes as pessoas não aceitam. Eu conheço lugares onde as entidades de proteção e defesa animal, elas acabam assumindo o papel que é do poder público e a sociedade acha que é delas o papel, e não é. Então, o que precisa? Precisa ter conselho nessas cidades de proteção e defesa animal, precisa entender que a sociedade civil tem que compor a discussão das políticas públicas. Não tem outro jeito, não tem uma solução mágica. Não tem uma solução mágica. Nem tem como tirar todos da rua e levar tirar todo mundo da rua e por onde? Então, por exemplo, São Paulo, em 2008, criou uma lei estadual que criava a figura do cão comunitário. Ela é importante. Por quê? Porque a gente sabe que em locais onde existem, tem pessoas que assumem o cuidado, não é para ela cuidar do animal, mas ela ser a responsável caso precise encaminhar o cachorro, caso você tenha que prover para aquele animal alguma coisa. Então, precisa criar uma política local para que aqueles animais passem a ser vistos pela comunidade. E isso que não acontece. Então, a gente percebe que, muitas vezes, dentro das assembleias legislativas, das câmaras municipais, falta esse entendimento de fato que quer entender uma política pública para um animal.
e sem você fazer o diagnóstico de como é que é constituída a minha cidade, onde que eu tenho que pôr o dinheiro primeiro para diminuir esse tipo de problema? Onde eu ponho dinheiro depois? Então, existe uma disputa, muitas vezes, de narrativa que não constrói nada. Então, o que falta é a sociedade civil ser mais participativa também. E o problema não é de um e de outro, é de todos. Você está falando De um animal que é visto, o cachorro. Quando é visto que é o silvestre, é pior. Não, eu não vou nem falar do silvestre, vamos falar do gato. Sim, que vive escondido em Que tudo vive que é lugar. escondido, que as pessoas acham que não existe porque ele só sai à noite. E aí a gente está tendo o quê? Um surto de esporotricose. E aí a gente envolve Em 27 estados brasileiros. pública. E aí, como é que você pega e como é que você pensa no gato feral? Eu faço há 15 anos sede. Pegar um gato feral não é uma tarefa fácil. Capturar um gato feral para levar para a castração é uma tarefa... Como é que você junta sociedade com a política pública para pegar um animal que não é facilmente capturado? Porque, na verdade, vou fazer duas considerações rápidas, só para a gente não mudar o foco do negócio, que eu acho que isso que você está trazendo é super importante, a gente pode conversar muito sobre isso, a experiência que eu tenho. Acho que tem uma questão importante, por exemplo, de novo vou falar na Rita Garcia. A professora Rita Garcia está fazendo uma linha de trabalho junto com a professora, que é da UFPR, com a professora Camila Oliveira e a professora Daniele Magalhães, da UFMG, ambas, onde, na verdade, elas estão tendo experiências muito exitosas de tratamento de gatos ferais com esporotricose. Por quê? Se alguém sabe que aquele gato está lá e alguém leva comida, ele seja doente ou não, já tem alguém que o reconhece. E o gato reconhece a pessoa, mesmo que não deixe você chegar e pôr a mão. Ele reconhece. O que eles estão fazendo? Eles estão mostrando que sim. A esporotricose é uma coisa que, quando eu morava no Rio, era super falado. Exatamente. Há 8 anos atrás, quando eu saí da Bahia, tinha começado lá. E agora explodiu aqui. Ou seja, já tomou o Brasil todo. Já. E outra coisa importante. Se eu não tenho notificação, aconteceu isso. Ninguém sabia onde estava e como era, ficou só publicando trabalho e não construindo uma política pública. A gente tem um grupo que a gente criou na conferência do Medicina Veterinária do Coletivo, quando foi em João Pessoa, que chama Esporo Brasil. O que a gente quer com isso? A gente quer reunir as pessoas que têm experiências de sucesso ou de insucesso. Não é só o sucesso que é uma experiência, o insucesso também é. Aproveitar que você está falando, vai ter um evento, provavelmente no final de agosto, em Minas Gerais, que o Conselho de Medicina Veterinária... foi assim, eu fiz um pedido para o Ministério Público e o Conselho também, então a gente está unindo esforços, não como grade, como fórum, para fazer esse evento. E a professora Rita já avisou que no começo de 2000, no primeiro semestre, vai fazer um evento lá. Por quê? Para discutir isso que você está falando. Ou a gente muda, ou a gente muda, gente, não tem solução. Eu queria ressaltar também a importância dos colegas médicos veterinários fazerem, né, a questão do tratamento. É outra coisa, a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, para os médicos ninguém veterinários notifica, não faz a notificação, a atende gente um explica gato com que esporo. se não notificar, não vai há uma demanda, porque como é que a gente diz para o Ministério... A doutora Annelise, infelizmente, não está aqui, teve que ir embora, mas ela mesma fala assim, se ela não tiver a demanda, como é que ela vai justificar para o governo... O investimento também. Olha, eu vou falar uma coisa de um tempo um pouquinho mais para trás, foi o seguinte... O Ministério da Saúde sempre falou assim, a gente não pode financiar ações de controle populacional de cães e gatos nos municípios, porque isso não é uma ferramenta de saúde pública. Eu ouvi isso há muito tempo. Tem resoluções, tem vários documentos com, não, mas então tem que ser para controlar alguma doença. Olha, se vocês forem no abrigo que eu fui há poucos dias atrás e olhar, a maioria dos animais que estão doentes ali,
com esporotricose vieram de casos de brigas, porque os animais não estavam castrados e as áreas das lesões são típicas ou do processo da briga ou da questão reprodutiva, que um animal vai cruzar com o outro e passa a doença. Tá? Então, assim, a ferramenta da castração, que agora tem uma política nacional, felizmente, graças à existência do DPDA no Ministério do Meio Ambiente, que a gente tem tudo, eles vão fazer curso, capacitar. Então, o que eu digo, se a gente não der a mão para o conhecimento científico, a sociedade civil, os conselhos de classe e os profissionais, a gente não vai superar isso. E a gente já está com uma epidemia no Brasil de esporotricose. O que é que falta mais para a gente fazer isso? Então, assim, outra coisa, outro braço que falta, uma parceria com a indústria farmacêutica, porque isso é uma questão de saúde coletiva. Isto é uma questão da saúde de todo mundo, não é só dos animais. E aí você tem recurso onde? Quando eu falei, está faltando dinheiro para comprar o medicamento, se isso é um problema de saúde, tem que ser tratado como um problema, uma emergência sanitária, uma questão de saúde. Onde é que está a discussão dentro da administração pública para isso acontecer? Por isso, precisa ter Conselho de Proteção e Defesa Animal nos municípios, por isso tem que ter cadeira da proteção animal dentro desses conselhos, de forma equânime, igualitária, para ser tratado e ouvido, porque são as pessoas que lidam no dia a dia que têm condição de contribuir com essa discussão. O tratamento não é barato. Não é barato. Tem muito tutor. Então, por isso que a indústria farmacêutica tem que ser chamada. Que é longo e caro. Isso aí. Fora que tem animais que não respondem a um tratamento, você tem que fazer um tratamento associado, o tratamento é longo, tem a questão do animal não aceitar. Então, assim, tem vários fatores, a pessoa tem que estar orientada. Então, tudo isso a professora Rita e as professoras lá do UFMG estão lutando, assim como outros profissionais na clínica. Eu estou falando delas porque elas estão formando pessoas para ter esse senso crítico. E nós estamos precisando que o Conselho nos ajude muito, junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Meio Ambiente, para isso mudar. O senhor pediu, agora o senhor já levou mais uma encomenda. Mas nós estamos, todo mundo aqui está disponível para ajudar, apoiar. Eu reafirmo que o Conselho ajuda. Agora, é muito importante que seja oficialmente. Me despedir. Uma pergunta? Vamos lá. Mais que uma pergunta, é reforçar, porque assim, eu sou ativista também, eu sou voluntária presidente de uma ONG há 10 anos em Porto Alegre, e tudo o que aconteceu foi uma tragédia anunciada. Né? Eu já dizia que vivíamos numa operação de guerra, porque onde tu não consegue fechar a torneira, onde eu castrava 10 e nasciam 100, é angustiante, é torturante, é enlouquecedor, e a enchente veio justamente, quando veio, eu disse, bom, agora a coisa vai ficar escancarada. E eu fiz esses questionamentos sobre esporotricose para o Estado, para a vigilância do Estado, e fiz para o município de Porto Alegre, e é um jogo de empurra. Eu tenho documentado isso. Né? Não se colocam nem um momento para abertura, para conversar sobre essa questão, dizendo que não é uma questão da saúde se envolver com a zoonose. Então, eu fico sem respostas sempre. Eu fui saber de leishmaniose sendo voluntária, quer dizer, nunca vi na mídia. E quando eu descobri o que era leite, eu pensava assim, como não se fala nisso? Como é que ninguém fala disso? Nem os veterinários sabiam. Eu já tinha caso de leite sendo tratada como sarna. E eu já sabia que era leite, daí eu tinha que fazer o teste, porque eu dizia, não é leite, não é sarna, é leite. Sabe? Então, assim, desde essa época, a gente já vem vendo coisas absurdas, e aí agora chegou a esporotricose, e aí a gente pergunta para a prefeitura, eu mandei um e-mail perguntando o que eu faria com os restos, né, dos animais que vieram a óbito, porque não tinha mais como fazer o tratamento. Não tem resposta, joga no lixo. Uma questão de zoonose extremamente grave, onde já um número de pessoas já está mostrando a gravidade, né, já saiu do âmbito animal. Eu tenho isso documentado em e-mail recente. Né? Com certeza. Exato. No serviço público em 89 para trabalhar no serviço de controle de zoonose. A minha vida se transformou completamente a partir dali. Foi lá que eu fui aprendendo as coisas. E aí eu posso te dizer uma coisa, se o Ministério da Saúde não reconhece que zoonose,
que a maior parte das doenças que afetam as pessoas são zoonoses e precisam ser tratadas de forma a entender que zoonose é super importante num serviço de saúde, o que você quer que eu te diga? Não, Então, assim, não tem enlouquecedor. cabimento. Eu sou absolutamente contra. Vou te contar o que aconteceu na minha cidade. Não teve o negócio dos peixes? Sim. A veterinária que me substituiu há 10 anos atrás, quando eu me aposentei no serviço público, ela ligou para o responsável do antigo serviço de controle de zoonose, que fui eu que criei na cidade que eu moro ainda, e falou assim para ele: olha, fulano, aconteceu isso assim, 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 queria ver se você pode vir aqui ajudar. Daí eu vi, e eu do lado dela, e ele falou assim: mas eu preciso ver se isso tem problema para as pessoas. Eu peguei o telefone da mão dela e falei assim: viu, espera aí, você é veterinário ou você é o quê? Nós temos um problema com os animais aqui, nós estamos pedindo para você, que você precisa vir. Não, mas eu tenho que ver se eu posso. Não, e a gente... O problema é tão grave que está nos jornais do Brasil Exatamente. inteiro. Sabe por quê? Porque ninguém sabia o que fazia. Então, assim, os animais já estavam afetados, no mínimo, e por solidariedade. Ele não é da vigilância ambiental, ali não era um problema ambiental. Então, assim, enquanto a gente continuar dividindo, vou falar de novo, não adianta tratar saúde única no papel, saúde única se faz na prática, no dia a dia. Tá? Mas a gente popularizando as coisas. E eu vou te falar outra coisa. Leishmaniose é uma doença que o animal melhora, mas ele é portador a vida inteira. Esporotricose não. O gato fica... E não é só gato que tem, cachorro também pode ter. Fica curado. Por que a gente não está tratando essas questões? A quem interessa não tratar? Mas é uma doença grave também para os humanos, né? Que não é uma coisa simples de se tratar. Já para o animal é um caso extremamente sofrido. É muito cruel, né? A doença sem tratamento. E para os humanos também, a gente não está falando sobre a gravidade dos efeitos dessa doença para as pessoas que só quem contraiu, que são as voluntárias que eu tenho proximidade, é uma coisa... Eu morro de medo de pegar, né? Eu estou com um gato que é esporotricose. Eu não sabia que ele tinha esporotricose, ele desenvolveu já em lar temporário. Quer dizer, eu estou assim, em estado de nervoso, assim. Né? Mas eu tenho medo. E, enfim, assim, por causa de doenças já pré-existentes, né? De imunidade, que não é só pegar, tem alguns casos que pode se agravar. Mas a minha pergunta e a minha reflexão é essa: para quem recorrer, gente? A gente está aqui tentando fazer, a gente está fazendo, a gente não está tentando fazer. Porque quem faz políticas públicas, quem organiza, quem instrumentaliza, porque não adianta dar as vagas se não tem protetor para levar. Tá? Não adianta descentralizar, não adianta botar hospitais, não adianta fazer nada se não tivesse o grupo de ativistas, de protetores, de voluntários, não existiria controle mínimo de doenças, de zoonoses e de castrações mínimas para conter. Então, minha preocupação nós já temos mais do que anunciada mundialmente outras tragédias, e aqui a gente a gente está meio que no olho do furacão. E tem mais uma tragédia anunciada, eu não vejo um movimento do poder público, é tudo para o terceiro setor, é tudo para os voluntários. Então, isso me angustia muito, adoece, obviamente, tanto que quando veio a enchente, são 10 anos de luta, eu já estava exausta quando veio a enchente, gente. Eu estava exausta e até hoje. Então, assim, a minha pergunta é... como a gente pode resolver isso? Fica para reflexão, e a gente está sempre à disposição para ajudar, porque a causa animal, a proteção, ela quer ajudar muito, só que ela precisa de apoio também. Isso é uma resposta que provavelmente ainda não se tenha, mas vai ter que ser criado isso para chegar uma questão, mas vai partir para a notificação, e a gente vai tomar conta, lembrar disso e a gente fazer isso. Pessoal, que o fórum vai ajudar a gente a botar essas questões no papel e a gente unificar todas essas questões. A conscientização da importância do veterinário fazer a notificação, né, quando atende, e formalizar a notificação. É importante, porque a gente precisa exatamente para ter os dados. Então, pessoal, amanhã a gente tem outra mesa redonda. Eu acho que a gente pode voltar nesse assunto. A gente já extrapolou o horário, porque também tivemos problemas na transmissão, né, problemas técnicos no início, e atrasou bastante. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês,
do pessoal que está online também. Vou passar a palavra para o Fernando, para ele fazer o nosso encerramento. Muito obrigado a todos. É um evento único que a gente quer seguir fazendo todos os anos e que isso não pare por aqui, que isso estreite laço, que crie conexões e que a gente consiga, através disso, trazer um futuro, uma visão, uma abertura para esse caminho que a gente tanto luta. Muito obrigado a todos.